você fosse um detetive paranormal e tivesse que passar 5 noites em uma mansão supostamente assombrada, só que acabasse descobrindo que as assombrações são reais, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal, pois nesse vídeo de Derrotando Filmes iremos acompanhar a Rebecca tentando sobreviver a 5 noites de terror em uma mansão mal assombrada. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer e tentar tomar as melhores decisões para derrotar os espíritos malignos em Hell House LLC Origins, The Carmichael Manor. Essas garotas estão prestes a descobrir que investigar supostas casas mal assombradas não é tão legal quando encontram o que você está procurando. Bradley e Alice estão dando uma entrevista falando a respeito da mansão Carmichael, uma grande propriedade em Rockland, Nova York, onde vivia a família extremamente rica Carmichael. E apesar de ser em Nova York, essa casa ficava muito longe da civilização e era necessário dirigir horas para chegar lá. O que acontece é que um dia a polícia descobriu que Catherine e Eleanor Carmichael foram mortas brutalmente em suas próprias camas. O primeiro suspeito foi obviamente Arthur, o pai da família. O problema é que Arthur e seu filho Patrick estão sumidos há 30 anos, e as pegadas da neve naquele dia indicavam que apenas uma pessoa havia saído. A família ainda contava com outra filha, a mais velha, Margaret, porém ela tinha morrido em um acidente de carro no início daquele ano. E foi nesse mesmo acidente que Patrick perdeu o movimento de um braço, tornando ele incapacitado de cometer o crime. Um caso desse tamanho logo ficou famoso na internet, com várias teorias da conspiração e palpites de que a casa era assombrada, o que levou até mesmo os maiores repórteres da época a gravarem lá dentro, só que ninguém aguentava ficar lá muito tempo. E duas dessas pessoas foram Margot Bentley e Rebecca, que foram juntas para a casa. A questão é que 5 dias após chegarem lá, Bradley recebeu uma ligação da polícia dizendo que seus corpos foram encontrados na mansão. A única pista do que pode ter acontecido naquela noite foi uma ligação feita para a polícia às 2 da manhã do quarto dia em que elas estavam lá. E na gravação da chamada é possível ouvir Rebecca falando para Margot que algo estava errado. Margot era uma detetive de um site famoso, que entrava de cabeça em suas investigações e gravava tudo o que via, mesmo que fossem coisas terríveis e amedrontadoras. As gravações começaram a partir do momento em que Rebecca e Margot estavam se dirigindo para a mansão Carmichael. No meio da viagem, elas pararam para comer em um restaurante e conversam com o atendente do estabelecimento a respeito do caso Carmichael. Aparentemente, o caso virou uma lenda local e ninguém nunca teve coragem de entrar na casa. O máximo que faziam era festejar no quintal, já que a polícia dificilmente ia para esse lugar isolado. Enquanto elas comem, fica claro que Rebecca não quer ficar hospedada na mansão e só está fazendo isso por conta de Margot, que por incrível que pareça, queria se divertir em uma casa bizarra onde aconteceu várias finalizações. Ok, vamos levar em conta aqui que elas estudaram tudo sobre a mansão, sobre as mortes e sobre a cidade onde a família mora. Sabendo disso, obviamente as duas teriam conhecimento dos casos estranhos envolvendo o Hotel Abaddon, só por conta de ter algo suspeito na cidade e também haver esse crime brutal sem pistas, elas já poderiam fazer alguma ligação e dizer que talvez a cidade seja um lar de atividades malignas, afinal é com isso que Margot trabalha. Com isso dito, no mínimo as garotas deveriam levar toda uma equipe junto para instalar câmeras em todos os cômodos e pegar qualquer sinal suspeito. Ir apenas as duas com certeza não seria a coisa mais inteligente a se fazer, e muito menos sair dizendo para desconhecidos que você e sua namorada iriam ficar em uma casa isolada no meio do mato por dias, pois os fantasmas já são perigosos, imagine os humanos mal intencionados. Contar para um estranho sobre a sua estadia em uma casa supostamente mal assombrada é uma ideia bem idiota, já que o cara poderia juntar seus amigos e ir lá atacar o terror nessas duas coitadas. Afinal, a mansão fica bem longe da civilização e a ajuda definitivamente demoraria para chegar. Outra coisa que elas poderiam fazer era levar uma arma, para garantir que nenhum engraçadinho vai tentar a sorte e incomodá-las. Além disso, é dito que tudo que restou de pista foi a ligação feita por Rebecca, mas que fitas são essas que estamos vendo? Eu tenho certeza que as gravações são muito mais importantes que uma ligação qualquer. Mas voltando para as garotas, após usar um mapa, já que nessa região não pega sinal, e dirigir por muito tempo, as duas finalmente chegam na belíssima mansão Carmichael. Lá dentro, elas se encontram com Donald, que estava cuidando da residência até elas chegarem. Elas se apresentam e o cara decide mostrar a casa para as duas e falar um pouco sobre a história da família, como por exemplo da foto em família que foi tirada um ano antes da Margaret ir de base. Aí Donald fala a respeito da internet do local que parece ser boa, mostrando algumas curiosidades de antigamente, como uma campainha que servia para chamar os empregados, e aí ele começa a fazer um tour pelos cômodos da casa. Primeiro eles vão ao quarto da filha mais nova, Catherine, e Donald conta que ela vivia filmando tudo, pois tinha o sonho de ser cineasta, e depois dão uma olhada no quarto do casal. Em seguida, o trio passa por um antigo armazém que estava trancado há muitos anos e chega ao quarto de Patrick, que infelizmente nunca foi encontrado. Então ele se prepara para sair e fala para as duas não hesitarem em ligar para o escritório, já que fica 15 minutos dali. Só que antes de ir embora, Donald fala a respeito do Hotel Abaddon, que fica na cidade e foi queimado há algum tempo. Aparentemente, alguns itens foram recuperados e colocados no antiquário, e ele menciona isso porque acha que interessaria as duas mulheres. Assim que ele vai embora, Margot recebe uma mensagem e conta para Rebecca que seu irmão Chase estará chegando em pouco tempo, e isso não
agrada a sua namorada, que até desliga a câmera para que possam conversar. Após isso, as garotas começam a dar uma olhada pela casa e encontram um quarto bizarro cheio de bonecos palhaços macabros em tamanho real. E digamos que um dele é bem semelhante a um conhecido do Hotel Abaddon, mas nesse momento, Chase chega ali e todo o foco é desviado. As meninas descem, recebem ele e vão colocar o papo em dia. Juntamente com isso, Bradley e Alicia começam a contar que o fascínio de Margot por essas investigações vem de sua infância complicada, porque uma vez ela e Chase foram levados a uma feira do condado e um homem desconhecido tentou raptá-la. E apesar de não ter dado certo, ela não conseguiu ajudar a polícia a identificá-lo. E Margot se sentiu responsável, porque várias outras crianças sumiram na feira naquele dia, e foi por conta disso que ela começou seu site de investigações, focado em resolver casos que não tiveram solução ao longo dos anos. Voltando para o primeiro dia do trio na mansão Carmichael, pela noite, os três se juntam em uma mesa e começam a falar a respeito do caso, revendo os acontecimentos e todos os dados do ataque brutal. Com tudo fresco na cabeça, Margot começa a repassar as supostas ações de Arthur naquele dia, porque o mais confuso é que existem pegadas saindo da casa, porém não havia nenhuma gota de sangue na neve, fora que tinha sangue na cama de Patrick, mas nenhum corpo. Aparentemente, Margot realmente pensa que a mansão é mal assombrada, e mesmo assim optou por ficar ali. Vai entender, né? Aliás, como Chase não era bom em investigação, ele também ficará filmando igual Rebecca. Após isso, eles se separam em quartos, e o casal acaba tendo uma discussão a respeito de trabalhos e viagens para essas investigações paranormais. Mas quando isso acaba, Margot pega a câmera e vai falar com o irmão. Os dois têm uma conversa típica de irmãos, a respeito de casas mal assombradas, casos de assassinatos e vícios em substâncias ilícitas. Coisa normal de família, né? Bom, eu provavelmente jamais iria para uma casa mal assombrada no meio do nada que nem pega sinal de celular. Mas supondo que eu fosse, com certeza eu iria levar uns 5 celulares via satélite para poder pedir ajuda caso a energia fosse cortada, ou a internet não funcionasse. E pensando bem, eu levaria até um Starlink só para garantir que teria internet. A Margot parece realmente acreditar e querer que as coisas ali sejam reais. Porém, ela não parece ter preparado nenhum equipamento para caso isso realmente seja verdade. Para piorar, ela ainda decide levar mais 2 pessoas para um local perigoso igual a esse. Sem dúvidas, ela deveria ter se preparado para caso tudo fosse real e um espírito violento estivesse ali. Senão, eles não passariam de presas indo para o abate. No mínimo, o trio deveria ter levado um kit padrão de enfrentar espíritos. Coisas básicas que todos conhecem, como água benta, bíblias, crucifixos e coisas assim. Fora que um equipamento melhor e mais abrangente para capturar imagens dos espíritos também seria ótimo, e serviria como um sistema de segurança para descobrir o mais rápido possível com o que estão lidando. Mas uma das coisas mais importantes é sem dúvidas não se separarem, principalmente na hora de dormir, pois essa é uma das horas mais vulneráveis de um ser humano. E claro, se elas tivessem feito a lição de casa e pesquisado sobre a cidade, saberiam que o Hotel Abaddon era um lugar terrível, e nem cogitariam ir pegar materiais que estiveram lá. Se bem que sabendo disso, a Margot provavelmente se sentiria mais animada para isso, já que é o seu trabalho. Depois disso, no meio da noite, as garotas acordam e já começam a gravar um evento estranho que parecia estar acontecendo na casa, pois aparentemente alguém estava cantando no andar de baixo, porém isso não dá em nada. No dia seguinte, Rebecca decide se gravar arrumando a cama, e quando acaba, ela manda uma mensagem para Margot, só que sem que ela perceba, a câmera capturou uma assombração deitada ali. Em seguida, o trio toma café da manhã e conversa um pouco sobre o que farão nesses 5 dias. Assim que terminam de comer, Rebecca e Margot se arrumam e vão para o antiquário que Donald havia falado, deixando Chase sozinho em casa. Aí, como só ele havia ficado na casa, o cara começa a gravar suas experiências, ou melhor, suas sketches, pois é justamente isso que ele faz. Várias sketches a respeito de sustos, e falando sobre os Carmichael. Porém, enquanto escovava os dentes, barulhos de bola batendo no chão são ouvidos em outra parte da casa. Aí ele vai checar cheio de medo, e além da bolinha, Chase também vê uma sombra se mexendo no corredor. Mas ao olhar, ele descobre que eram apenas os bonecos sinistros. O coitado continua andando pela mansão porque a energia havia caído. Porém, durante sua caminhada pelo corredor, uma figura misteriosa aparece perto dele. O cara tenta se comunicar, mas não obtém resposta. Aí quando a figura desaparece, ele vai onde ela estava e não encontra ninguém. Ao mesmo tempo, Margot e Rebecca estavam no antiquário vendo as peças do antigo Hotel Abaddon. Tudo parecia básico e comum no início, até que tudo muda quando Rebecca percebe que o relógio que foi salvo do hotel tinha compartimentos secretos. E aí, ao xeretar e ver dentro, as garotas encontram objetos, fitas de gravação e cartas que haviam sido enviadas para os funcionários do antigo hotel. E nessas cartas era dito algo sobre uma tal Beverly que poderia estar grávida. E obviamente elas pegam tudo escondido e voltam para a mansão. Chegando lá, as garotas notam que Chase está alterado. Então ele as chama para a sala e mostra as gravações que tinha feito, o que deixa elas incrédulas e animadas. Aparentemente, Bradley e Alicia já suspeitavam que havia algo mais em relação ao Hotel Abaddon. Só faltava alguém descobrir o que era. E mesmo que vários grupos de pessoas como Hell House, Insônia e outros já tenham passado por lá, foram essas duas garotas que descobriram o que aconteceu. E Margot havia enviado essas imagens para Bradley.
Bradley, e vários dias após a morte da mulher, o cara decidiu processar as imagens para ver o conteúdo. As gravações foram feitas por Catherine e se passavam no dia da morte de sua irmã, onde é possível ver a garota sofrendo pegadinhas de seus irmãos que achavam que os filmes dela precisavam de mais terror. E a máscara e a forma que Margaret assustou a garota foi igual à forma que Chase viu a assombração. E no fim da fita é mostrado Patrick e Margaret saindo para ir até a cidade. Uma pena que ela nunca mais voltaria para casa. Ok, é como eu disse, se tivessem mais câmeras espalhadas em pontos específicos da casa, talvez eles já pudessem ter capturado algo que os ajudasse a entender o quão séria é a situação que se encontram. E ficaria bem mais fácil monitorar as coisas usando uma central em algum cômodo e verificando todas as câmeras por lá, já que ficar andando sozinho nessa mansão bizarra é coisa de maluco. Dessa forma, eles não se separariam de jeito nenhum. E pobre coitado do Chase que foi largado nesse lugar para ficar sozinho. Honestamente, se eu fosse ele, eu iria embora mesmo antes das duas voltarem no antiquário. E eu deixaria só um bilhete dizendo que elas deveriam vazar o mais rápido possível. Já se tratando do casal, ambas deveriam ter investigado a fundo a história do Hotel Abaddon. Quem sabe isso poderia colocar juízo em suas cabeças e impedir que roubassem coisas do hotel e levassem para a mansão. Ou melhor, talvez elas até percebessem que a coisa é mais séria do que imaginam e que deveriam meter o pé dali rapidamente. Uma pena que isso não aconteceu e ainda levaram os itens amaldiçoados para casa. E vamos combinar que elas viram na gravação de Chase que realmente existem espíritos andando pelo lugar. Se não fossem espíritos, com certeza eram os amigos daquele cara da lanchonete, que estavam pregando uma peça no trio. E mesmo assim, o jeito era vazar ou ser mais louco que eles e partir para cima. Mas juntando isso e o fato de que uma finalização brutal aconteceu ali, fica claro que os dois têm relação. Me surpreende que mesmo vendo isso, o trio ainda acha ok ficar na mansão e dormir em quartos separados. E imagine dormir na cama que alguém morreu. Você teria coragem? Na segunda noite do trio na mansão, eles se reúnem na mesa e começam a ver as coisas que as meninas haviam pego do relógio. As cartas falavam a respeito de que algo estava vindo pela noite e nada ficaria vivo, e que quando eles voltassem, o efeito mais comum seria sangrar pelo rosto. Só que assim que Chase pega um colar de cruz que estava na mesa, a energia cai mais uma vez. Com isso, o cara liga a lanterna da câmera e os três decidem ir até onde ficam os disjuntores. Porém, antes que precisem fazer algo, a energia volta e uma bolinha vermelha aparece no chão, deixando o trio todo borrado. Tanto que no dia seguinte, Chase até vai falar com Rebecca para ver se estava tudo bem com ela, e se a coitada ainda aguentava ficar ali, porque ele claramente queria ir embora, já que estava óbvio que todas as lendas sobre esse lugar eram reais, mas ainda iria piorar, e muito. Porque depois que Chase saiu do quarto, Rebecca entrou em uma chamada de vídeo com sua superior no trabalho, para mostrar algumas propriedades que poderiam ser arrumadas e vendidas. E nós temos a gravação de tudo isso, pois a filmagem da reunião foi recuperada do computador de Rebecca. A reunião começou bem, e parecia que tudo sairia conforme os planos. Porém, no meio das fotos de propriedades que Rebecca queria mostrar, começaram a aparecer outros arquivos, como imagens do Hotel Abaddon e da própria mansão Carmichael. O problema é que as fotos da mansão pareciam estar sendo tiradas em tempo real, e cada vez mais as fotos se aproximavam de onde Rebecca estava sentada para a reunião. Então uma imagem do quarto é mostrada, e é possível ver que existe um espírito ali do lado dela, e esse espírito dá uma encarada macabra em Rebecca, e faz ela gritar em desespero, acabando com a reunião. Após essa reunião frustrada, Margot e Rebecca começam a discutir no quarto, e por causa da alteração de voz, Chase também chega ali. Acontece que Rebecca está pé da vida com tudo que está acontecendo, afinal, fora estar sendo assombrada, ela pode ter perdido o único emprego que pagava as contas das duas, e ela também adorava o trabalho. Mas Margot parece não estar nem aí para isso, e só quer saber de ver as gravações, testemunhar os fantasmas e alimentar esse hobby mórbido. Isso obviamente deixa Rebecca irritada, e ela começa a arrumar suas coisas para sair dali, dizendo que todos deveriam fazer o mesmo, já que nem Chase aguenta mais. Em seguida, enquanto Margot fica refazendo os passos do assassino e das vítimas dentro de casa, Rebecca e Chase vão para o lado de fora, e conversam a respeito de tudo que está acontecendo ali, além do fato de que ficaram mais uma noite na mansão. E o pior é que a internet foi pro brejo. Bom, parece que já ficou bem claro que Margot parece não estar nem aí para o perigo que estão correndo em ficar ali. Sabendo disso, Chase e Rebecca, que parecem ser os únicos a pensar direito, deveriam ter partido na mesma hora e deixado a garota para trás. Obviamente, isso não iria acontecer, já que os dois amam a jovem. Porém, isso de ficarem juntos, mesmo sabendo que algo de errado irá acontecer, é o que está lhes condenando, sendo o prego no caixão. E depois de tudo que aconteceu e de todas as formas que foram atormentados pelos fantasmas e as coisas bizarras que descobriram do lugar, é de uma burrice extrema ficar ali apenas para descobrir a verdade por trás dos assassinatos de antigamente. Ainda mais agora que a internet foi com Deus e o trio está incomunicável. E os espíritos e bizarrices parecem estar perseguindo apenas Chase e Rebecca por enquanto. Pode ser que isso seja uma espécie de tática para manter Margot focada na investigação, já que se ela estivesse levando esses sustos, provavelmente iria querer vazar dali. E como essa garota é extremamente inexperiente com espíritos, e em hipótese alguma ela deveria ficar ali brincando de detetive, pois se algo acontecer ela não será capaz de parar nada. É por isso que eu disse lá no começo que eu
levaria telefones por satélite para esse tipo de viagem, pois perder a comunicação e qualquer forma de pedir ajuda é fim de jogo. Ainda mais quando se viaja para um lugar isolado, mal assombrado e com pouca gente na equipe. Fora que todos eles são extremamente despreparados. No mínimo, deveria ter um padre e um xamã na equipe. Quanto mais gente bem preparada, melhor. E sabendo como enfrentar as forças do mal, melhor ainda. Mas nesse ponto, está mais claro que a chance de sobrevivência está próxima de zero. Afinal, no último Hell House, nós vimos uma espécie de anjo tentando fechar a porcaria da porta para o submundo, e parece que nem isso foi o suficiente. Após isso, na terceira noite, o trio está reunido na mesa dando uma outra olhada nas coisas do relógio, quando percebem que tinham fotos antigas dos palhaços que estão na mansão, mostrando que de alguma forma a mansão estava ligada ao Abaddon. Com todas essas estranhezas, Rebecca diz que devem ir embora agora mesmo. Mas antes que possam falar sobre isso, o botão de chamada antigo que tem na casa começa a tocar. E vendo que a chamada vinha do quarto de Patrick, os dois irmãos decidem ir verificar, enquanto Rebecca fica ali embaixo. Assim que Margot e Chase chegam no quarto, eles encontram a luz acesa e um dos palhaços parados os encarando. Sim, esse é o momento que você corre sem olhar para trás e rezando todo o Pai Nosso que dera. Mas ao mesmo tempo que ficam checando o manequim, no andar de baixo uma bolinha vermelha jogada de dentro do armário. E mesmo assustada, Rebecca vai lá checar e acaba gritando bem alto ao dar de cara com outro palhaço bizarro. Rapidamente, os dois irmãos descem para ver o que tinha acontecido e acalmar Rebecca. Após isso, Margot e Chase vão para o quarto do cara e ele revela uma coisa. Há algum tempo já, ele estava tendo visões de uma garotinha perdida que queria encontrar sua mãe no hotel, mas tudo era muito real, como se não fosse uma alucinação. E para piorar, Chase estava tomando remédios para evitar isso quando tudo aconteceu. E o mais bizarro é que um dia antes de Margot ligar para chamá-lo para ir, a menininha havia dito que ele deveria seguir Margot. Para ele, isso antes parecia uma simples alucinação, porém agora ele já estava vendo com outros olhos. Mas enfim, Margot volta para o seu quarto e deixa Chase ali para beber até cair. Mais tarde, no meio da madrugada, as garotas são acordadas ao ouvirem um grito e batidas do lado de fora da porta do quarto. No entanto, nada além disso acontece, ao menos não agora. Pois no dia seguinte, assim que elas acordam, veem que a mala de Chase estava em frente à porta do quarto. E para piorar, o próprio Chase não podia ser encontrado em lugar nenhum. E nem podia ser contactado, já que seu celular tinha ficado no quarto. Porém, não, Chase não havia ido embora. E é possível ter certeza disso por conta de sua última gravação que foi feita naquela noite. Nas filmagens, ele aparece bebendo e dizendo que a sua irmã realmente achou um lugar assombrado. Ele só espera que possam sobreviver a tudo isso. Durante o desabafo, alguém bate na porta, mas ao checar o cara não encontra ninguém e decide ir dormir. Aí mais tarde naquela noite, Chase liga a câmera e mostra que ainda ficavam batendo em sua porta. Só que mais uma vez, ao checar ele não encontra ninguém. Então ele diz para Margot que eles devem ir logo pela manhã e volta a dormir. Algumas horas depois, ele acorda mais uma vez. No entanto, dessa vez ao invés de bater na porta, a porta se abriu. E quando ele acende a luz, vê que tinha um palhaço em sua frente. E para piorar, o palhaço se move e lhe encara. Nesse momento, Chase já está desesperado e se arrependendo de ter vindo para a mansão. E imaginando que os espíritos querem que eles deem o pé dali, o cara começa a se desculpar e dizer que estava vazando. Porém, conforme ele tenta andar pela casa para ir falar com Margot, o palhaço fica lhe seguindo, até o momento em que o ataca. Ok, oficialmente essas pessoas parecem não entender que tipo de perigo estão correndo, ou simplesmente não ligam para as próprias vidas. Quem sabe se tivessem saído da casa logo que perceberam que algo ali estava errado, poderiam ter se salvado. Mas cara, como é possível que depois de ver tanta bizarrice, fantasmas e palhaços macabros se movendo pela casa, os três ainda achem uma boa ideia ficar ali e dormir em camas separadas? Quem sabe se tivessem dormido no mesmo quarto, Chase não teria sido atraído tão facilmente, e nem pego com as calças arriadas pelo palhaço. Eu simplesmente não consigo ver nenhuma possibilidade disso dar certo, e para alguém que é uma investigadora paranormal, Margot parece estar muito despreparada para situações adversas. Ela simplesmente acha que estar ali e gravar as coisas vai resolver tudo, nem para trazer uma porcaria de um tabuleiro Ouija, ou aquela mão de fale comigo para tentar trocar uma ideia com o espírito, já que ficar só existindo ali dentro da mansão não vai adiantar de nada. É melhor tentar fazer qualquer coisa ou vazar logo dali. E para piorar ainda mais, os fantasmas parecem ter os dois irmãos como alvo há muito tempo, pois Chase foi induzido por um espírito a aceitar essa viagem. Quem sabe desde o início suas vidas já estavam condenadas. Afinal, assim como o Hotel Abaddon, a mansão Carmichael parece ter atraído suas vítimas para coletar suas vidas. Honestamente, talvez a única forma que essas pobres pessoas tinham de conseguir sobreviver a esse caos seria se fossem inscritas no Derrotando Filmes e tivessem visto os 3 vídeos anteriores de Hell House LLC. Mas isso é um baita talvez, porque todos eles foram porque você não sobreviveria. Afinal, não é muito fácil lidar com palhaços demoníacos e portais para o inferno.
Nela é mostrada que Patrick estava arrasado com a morte de Margaret e cogitando dar um jeito de trazê-la de volta à vida, pois alguém havia lhe dito que poderia fazer isso. Também é possível ver nas gravações do quarto do cara um baú gigante, os palhaços e Catherine lhe dando aquela corrente de cruz que estava no relógio. Fora que ele havia deixado em cima da cômoda o vestido e a máscara que Margaret estava usando quando morreu. Algum tempo depois, quando ele sai para caminhar, Catherine volta ao quarto e vasculha o baú, encontrando assim a bolinha vermelha, uma partitura e a letra de uma música macabra. E a letra era justamente a carta que as garotas haviam encontrado no relógio, falando que ele estava voltando e que nada sobreviverá. Aliás, esse baú veio do local onde Patrick trabalhava, e essa música é a mesma tocada nos outros filmes. Voltando para as filmagens das garotas, fica claro que Rebecca já não conseguia ficar naquela mansão mais nenhum segundo. Só que a pedido de Margot, ela decide esperar mais 2 horas para que Chase volte. Nesse momento, Bradley e Alicia falam a respeito de Andrew Tully, um homem extremamente religioso que perdeu sua filha e fugiu da cidade por causa de um mandado de prisão. No meio da sua fuga, ele foi para Clarksburg e conheceu 2 homens, Thomas Rollins e Fred Perkins, que se vestiam de palhaço em um parque de diversões e tinham uma barraca de jogos. Mas nas gravações de Catherine haviam 3 palhaços, um a mais do que deveria, e existem teorias de que o culto havia se iniciado ali naquele parque, com os 3 caras que se reuniam. Aí eles foram para Nova York e construíram um hotel Abaddon como base, e claro, contrataram os locais, igual a Patrick, para trabalharem lá. Enfim, as 2 horas se passam e nenhum sinal de Chase, então as garotas pegam suas coisas e vão para o carro. Para o azar delas, o veículo estava estragado, e como as únicas opções eram ir a pé até a estrada principal, ou ficar ali mais uma noite até Donald vir no dia seguinte, elas prontamente saem do veículo e metem marcha através dos bosques. O problema é que levariam horas para percorrer tantos quilômetros e chegar até a cidade. Isso que elas nem tinham ideia do que se escondia nesse bosque. Durante as várias horas de caminhada, as garotas tentam ver se conseguiriam um sinal ou alguma ajuda, mas infelizmente tudo que conseguem é dar de cara com algumas cruzes bizarras, que tinham bonecos crucificados. As duas ignoram isso e seguem em frente. Porém, um pouco depois, barulhos estranhos são ouvidos vindo das árvores. Gritos assustadores começam a permear o ambiente, conforme as garotas apertam um passo para sair dali. Infelizmente, a sorte não estava ao lado delas, e em poucos minutos elas encontram um carro funerário no caminho. E para piorar, bem no meio do caminho, 2 encapuzados são vistos. Obviamente, as meninas não perdem tempo e voltam correndo pelo caminho que vieram. Assim que a noite começa a cair, o casal finalmente consegue chegar na mansão. Então, sem dar bobeira, elas vão para o quarto e ficam sentadas no chão sem saber o que fazer. E como estavam com os ânimos à flor da pele, elas até discutem um pouco a respeito de tudo que está acontecendo e de como Margot só parece ligar para o mistério da mansão. Ok, parece que onde quer que os palhaços estejam, uma tragédia vai acontecer. E tem sido assim desde o início do culto de Tully. Provavelmente eles invocaram alguma entidade sobrenatural, e essa entidade precisa ser alimentada com sacrifícios de tempos em tempos. Quem sabe, talvez Tully possa ter feito isso para reviver sua filha, ou simplesmente os 3 psicopatas queriam fazer algo grande. A única coisa que parece estar claro é que a partir do momento em que você se torna alvo do culto e dos fantasmas, é praticamente impossível escapar. Pois fora o fato de que os espíritos têm poderes, eles claramente têm um tipo de ordem que impede os alvos de fugirem das garras dos fantasmas, mas não ficou claro a partir de que momento isso aconteceu. Eu suponho que foi quando elas roubaram os itens do relógio, afinal as garotas conseguiram ir até a cidade no primeiro dia, e quem sabe poderiam até ter escapado naquele momento se não fossem perseguidas, ou simplesmente estava no destino delas que de uma forma ou de outra voltariam para a mansão Carmichael e encontrariam o seu fim nela. Mas não levando isso em conta, elas basicamente pegaram um caminho diferente do que fizeram de carro, pois elas estavam descobrindo coisas novas enquanto andavam pelo lugar, o que não faz sentido se você já passou por ali uma vez, e pegar um caminho diferente do que você fez para ir até a estrada é mais sem noção ainda, já que se você veio pelo caminho A e sabe que ele dá na estrada, por que você vai pegar o caminho B que é desconhecido? Fora isso, depois que elas tentaram ligar o carro e ele não pegou, as garotas deveriam fazer uma atitude desesperada para conseguir ajuda, porém teria que ser aproveitando a luz do dia. Essa atitude seria fazer uma fogueira e queimar o máximo de borracha possível, como o estepe do carro, por exemplo. E por falar em carro, como é que Chase foi até ali? Teria que existir um outro carro para elas fugirem, e elas nem tentaram ligar o carro do Chase. Mas voltando à fogueira, queimar borracha criaria uma fumaça preta, que poderia ajudar a chamar a atenção das autoridades, e poderia acabar chamando a atenção do Donald também, já que o cara iria ficar desesperado achando que a mansão pegou fogo, e correria direto para lá. Eu sei que isso é contar um pouco com a sorte de alguém visualizar a fumaça e chamar os bombeiros, mas é melhor que pegar um caminho que você não conhece e dar de cara com um carro funerário e 2 encapuzados. Algum tempo depois, Margot recebe uma mensagem vinda do celular de Chase que ela havia deixado no quarto dele. O cara fala algumas coisas estranhas sobre ter saído para fazer novos amigos, e que esses amigos queriam conhecê-las. Mas como nenhuma das duas iria sair do quarto, Chase ou quem quer que seja vai até elas e bate na porta.
Margot parece não bater bem nas ideias e deixa a Rebecca gravando enquanto vai atender a porta. Porém, a porta se abre do nada e revela a bolinha vermelha. Para piorar, Margot recebe outra mensagem que eles já estavam dentro do quarto delas. Rebecca não aguenta mais isso e sai correndo para o carro com Margot em sua cola. Assim que elas chegam lá e se acolhem, é mostrada uma gravação de Catherine, onde ela vê seu irmão chegando em casa todo ferrado. Ela mostra bastante preocupação, dizendo que todos pensaram que ele havia ido de base, mas ele fala que apenas estava na delegacia e vai para o quarto. Catherine o segue e fala sobre uma galera que se desviveu em grupo no Hotel Abaddon, e ele diz que deveria estar lá se não tivesse sido preso por causa de uma briga. Porém, o clima no quarto fica bem estranho, e a garota decide sair dali. O problema é que no corredor, uma assombração com as roupas de Catherine aparece chamando por ela, e a gravação termina. Alicia diz que as coisas conhecidas a respeito do que teve no hotel são que semanas antes, várias situações bizarras e inexplicáveis aconteciam nas redondezas, como se o que estivesse acontecendo lá estivesse afetando o resto da região. Então vemos que Catherine conseguiu fugir daquele fantasma. Bom, pelo menos naquele momento. Pois quando ela volta para o quarto e se esconde no armário com medo das assombrações que estavam passeando pelos corredores, é visto que o espírito já estava lá. E essa foi sua última noite. Falando em última noite, voltamos para as filmagens de Rebecca e Margot, que ainda estavam se tremendo de medo dentro do carro, enquanto tentavam dar a partida. Só que o terror ainda não iria terminar assim. Por isso, alguns encapuzados aparecem mais uma vez em frente ao carro. Aí elas voltam correndo para a casa e se escondem no quarto. Porém, o capeta estava a fim de atentar. Por isso, uma voz igual ao de Chase começa a chamar em outra parte da casa. Obviamente, Margot vai até lá, afinal era seu irmão. Mas acaba que Rebecca fica sozinha, e aí o espírito da garota a ataca. Ao mesmo tempo, Margot entra no quarto de seu irmão e encontra ele sem os olhos e com a cara toda ensanguentada. Então ela volta para o quarto e vê que a porta estava trancada. Para piorar, um dos palhaços começa a subir a escada indo atrás dela. Infelizmente, ela não consegue fazer nada e acaba caindo e sendo pega. Com isso, Bradley diz que o mal nunca morre, que ele não pode ser derrotado e nem queimado, que muitas vezes ele está à luz do dia e ninguém percebe. Assim como os palhaços estavam em todos os lugares em que as tragédias aconteceram. Após isso, é vista uma gravação de Patrick pedindo desculpa, dizendo que de uma forma ou de outra, todos servem a ele de diferentes maneiras. Aí ele coloca sua máscara de palhaço e volta ao trabalho macabro. E o pior de tudo é que o condado de Rockland pensou que como o Hotel Abaddon foi queimado, todo aquele pesadelo acabou, e por isso será feita uma feira ali no local. O problema é que o nosso amiguinho palhaço está lá no fundo. Ok, no final parece que desde o início Margot estava condenada a ir para a mansão Carmichael, pois em sua infância, sem que ela percebesse, o palhaço que Patrick se fantasiava estava naquela feira em que ela participou. E pelo que foi mostrado em toda a saga Hell House, realmente seria quase impossível sobreviver aos palhaços, ou à entidade que os comanda. A única coisa que não foi esclarecida é o motivo de tudo isso estar acontecendo, e do porquê eles precisam de sacrifícios. Honestamente, eu acho que o trio poderia ter saído da mansão e ido embora, porém apenas se tivessem fugido no primeiro ou no segundo dia. E isso poderia ter acontecido caso eles tivessem levado uma equipe maior, mais equipamentos e estivessem preparados para todas as situações. Caso percebessem rapidamente que nada ali era brincadeira e suas vidas realmente estavam em risco, existe uma baita chance de que iriam embora com os dados que tinham. É claro que nós sabemos que de uma forma ou de outra essa entidade conseguiria atrair suas vítimas, então talvez mesmo fugindo dali, alguma hora Margot voltaria para investigar e seria o seu fim. Só que pelo menos Rebecca e quem sabe Chase poderiam ter se safado dessa. Fala galera, este foi como derrotar a Hell House LLC Origins, Carmichael Manor. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se você morasse em uma cidade com uma tradição bizarra de enfrentar uma criatura macabra, o que você faria? Quer saber o que esse garoto vai fazer? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e pense duas vezes antes de se hospedar em uma mansão supostamente assombrada. Afinal, pode ser que você viva seu pior pesadelo se tudo for verdade.